Agora o INSS divulgou novas informações sobre o pente fino que está acontecendo desde a metade do ano. E agora, basicamente, as informações são sobre o benefício de incapacidade temporária, aquele antigo auxílio-doença. Foi feita uma verificação e mais ou menos 50% dos processos analisados eles foram cortados por conter alguma fraude ou alguma irregularidade. E nós vimos que essas irregularidades e fraudes só acontecem no pente fino, né? Antes, quando a pessoa dá entrada, isso não acontece. É um fato um tanto quanto. Mas nós vamos falar nesse vídeo a respeito da quantidade de benefícios que foram analisados, da quantidade que foram cortados, do valor economizado e muito mais. E essa questão aí do ateste médio também. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E aquele lembrete rápido para quem tem gato e tem cachorro, precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Ora, a Previdência Social, ela vem fazendo uma revisão, que é denominada de pente fino, tanto no BPC, quanto no auxílio de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. E nessas situações ela vem divulgando alguns números, algumas atitudes, alguns procedimentos que foram tomados e quantidade, né, de benefícios que foram atingido por essas revisões, por esses pente fino. E agora, especificamente falando do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, ela divulgou que foram analisados 238 mil benefícios e que 133 mil, portanto aproximadamente 55% desses benefícios foram cortados por ser encontrado neles algum tipo de fraude ou irregularidade. E isso se dá, segundo ela, pela questão do ateste médico, que foi um sistema que foi criado para possibilitar que o segurado ele ingressasse com o pedido do benefício, apresentando somente o atestado médico em substituição à perícia. E que nesses casos desses atestados médicos, muitos deles continham algumas situações de fraude. Segundo eles, utilizando a inteligência artificial, foram verificadas várias letras de atestados em que vários atestados com as mesmas letras foram emitidos em locais diferentes. E isso a inteligência artificial verificou lá, segundo eles. O que nos causa muita estranheza é porque essa verificação ela não vem acontecer antes da concessão do benefício. E sim num grande momento em que o governo está fazendo aí uma contenção, uma contingência de gasto e aí começa a cortar tudo que é situação em todas as áreas, principalmente na questão do segurado. Mas aqui ninguém está falando que o governo está errado, que o governo está certo, mas está falando de que se isso acontece constantemente, periodicamente, por que o governo não resolve isso de uma forma mais definitiva, visando que nós temos à disposição, nos meios modernos, uma tecnologia que pode ser utilizada para consertar, corrigir isso já lá no pedido de benefício. Mas se o problema se o problema são os atestados médicos que são fornecidos pelas pessoas, vamos ver o que vai acontecer com essa novidade que chegou, que é o Atesta CFM. O que é esse Atesta CFM? É uma plataforma do Conselho Federal de Medicina que institui agora a obrigatoriedade de todos os atestados médicos serem emitidos pela plataforma. E nós sabemos que hoje existe o certificado digital, o documento digital, que pode ser emitido via digital e mandar um arquivo para a pessoa em PDF, a pessoa utilizar ele, porque pode ser aberto em qualquer dispositivo, então não tem mais necessidade dos atestados de papéis, mas mesmo assim vai poder continuar sendo utilizado, só que esse atestado de papel ele vai ter que ser inserido no sistema, segundo o Conselho Federal de Medicina, inserido no sistema, todos os documentos que passam pelo sistema vão ter um QR Code. E esse QR Code vai servir para quê? Aí é que tá, vamos ver se o INSS consegue enxergar esse QR Code, se a Previdência Social consegue enxergar esse QR Code. Isso vai facilitar o serviço da Previdência para ela não deixar a pessoa recebendo a vida inteira, colocar em benefício e depois, um dado momento, falar assim, não, agora nós vamos ter que cortar porque esse atestado médico ele é irregular, ele não contém essas informações, ou ele não é válido, não tem como fazer a autenticação de veracidade dele, não tem como a gente conferir, a veracidade dele, e aí vai vir com o QR Code, com esse QR Code você vai fazer a leitura e vai ser direcionado para a plataforma onde ela vai confirmar a autenticidade desse atestado pelas informações que estão contidas no documento. Então se você vê
vai enxergar lá, ler o QR Code, a plataforma vai dizer se aquele atestado foi emitido e para quem foi emitido. Então, possivelmente, esses problemas não terão mais. Se é que o INSS vai ajustar toda essa plataforma de concessão de benefício para fazer essa verificação. Aí não vai precisar mais de uma inteligência artificial para ficar lendo letras de quem emitiu, verificando locais que foram emitidos para fazer a conferência e saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, se aquilo tem fraude, se aquilo tem alguma irregularidade. Mas, diante disso, o governo também divulgou números que ele economizou 1,3 bilhões até agora, do meio do ano até agora, e que isso significa metade de mais ou menos 2,9 bilhões que serão economizados até o final do ano, só no benefício por incapacidade temporária. Então nós vimos por aí a veracidade, a força que o governo está colocando para poder enxugar a máquina, para poder atender aí essa questão orçamentária e fiscal, no sentido de poder manter o orçamento ainda, né, sendo que tem até o final do ano para ser feito, realizando, né, as despesas que ele tem que fazer, porque nós vimos que nos meses anteriores ele foi obrigado a fazer um contingenciamento dessas despesas, ou seja, dar uma freada brusca no orçamento que vinha sendo realizado, em razão de não estar atendendo determinadas situações da legislação fiscal. Mas fica aí a dica para vocês, será que agora nós não vamos ter mais essa reclamação do governo, essas reclamações do governo da Previdência, do INSS, e que os atestados são tudo irregulares? Deixa aí suas informações, seu pensamento nos nossos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.